em nome do Senhor. Nós vamos fazer uma leitura do texto sagrado, uma leitura um pouquinho extensa, né? Não tão extensa, mas eu quero dar aos irmãos, pelo Espírito do Senhor, a liberdade dos irmãos acompanharem a leitura do texto assentados. Josué, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Você que tem sua Bíblia, Josué, capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim o texto: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após deles, depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após deles pelo caminho do Jordão até aos vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após deles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e que o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa até ao ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizestes jurar. Eis que, vindo nós à terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai e a tua mãe e a teus irmãos e toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão.
Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizestes jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Amém. Até aqui. Os irmãos podem fechar suas Bíblias. Em nome do Senhor, gostaria que a sua atenção tivesse voltado agora aqui para o altar. Irmãos, por alguma razão que eu não sei dizer, né, isso é com Deus, mas este texto não é um texto que normalmente nós pregamos, ou eu particularmente tenho pregado sobre ele. Né? Os irmãos que são membros conosco, certamente em algum momento já me ouviram pregar sobre esse texto, mas não é comum, não é? Como alguns outros textos que às vezes o Senhor nos dá e nós repetimos, não a mesma mensagem, porque a mensagem ela se renova a cada dia, amém? Mas às vezes o texto, né, serve de base para aquela mensagem que Deus tem para nós, para aquele dia, para aquela hora, o que não é comum aqui dentro desse texto. Mas certamente Deus tem algo a falar conosco, né? Deus tem algo a falar ao meu coração e ao teu coração. O texto que acabamos de ler, irmãos, ele faz parte, né? É uma pequena parte, é verdade, da história do povo de Israel. E quando nós pensamos na história do povo de Israel, nós vamos lembrar que a história do povo de Israel, a história de Israel, ela deu-se início com o chamado de Abraão, quando o Senhor chama Abrão, ainda na época, né? Depois o seu nome foi passado a Abraão, pai de multidões ou pai de nações. Mas quando o Senhor chama Abraão ali em Ur, na Caldeia, ainda vivendo no meio de um povo idólatra, vivendo de uma forma que aos olhos de Deus, todo aquele povo onde Abraão morava, não estava alinhado com a vontade de Deus, Deus diz para Abraão, está ali no capítulo 12 do Gênesis, a partir dali conhecemos a história do povo de Israel: sai da tua terra e sai do meio da tua parentela, e venha para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, em obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus, toma Sara, sua mulher, Ló, o seu sobrinho, e a palavra de Deus diz que eles vão então, Abraão vai em direção à terra de Canaã. E Abraão não foi em direção à terra de Canaã, porque Abraão imaginou que aquele fosse o caminho, aquela fosse a direção, o destino, mas porque Deus estava guiando. E o Senhor os encaminhou então até aquela terra. E quando Abraão chega em Canaã, o Senhor fala com ele, e o Senhor lhe faz promessa. E o Senhor diz a Abraão que toda aquela terra, que ele estava vendo, toda aquela terra em que ele iria pisar, toda aquela terra em que ele iria peregrinar, o Senhor daria a ele e a sua posteridade, a sua descendência, a sua semente. O Senhor prometia a Abraão, esta terra que você está pisando, esta terra que você vê, esta terra das suas peregrinações, será a terra que eu darei perpetuamente, à sua descendência, à sua semente. Mas é interessante, irmãos, nós observarmos que aquela terra de Canaã, a terra dos cananitas, a terra dos amorreus, a terra dos heveus, dos heteus, dos jebuseus, toda aquela terra, era uma terra habitada. Deus não estava dizendo para Abraão que iria dar a ele uma terra desabitada, em que não existisse absolutamente nada, ao contrário. Deus estava prometendo dar a Abraão e a sua descendência uma terra onde, na verdade, já tinha um povo. No entanto, a palavra de Deus nos faz saber, e Deus diz isso a Abraão, que aquela sua promessa, a promessa da sua descendência herdar aquela terra, não era uma promessa para aquele tempo, para aquele momento, mas era alguma coisa que iria acontecer muitos anos depois, na verdade, quase 500 anos depois. E o Senhor explica para Abraão qual a razão, do Senhor estar fazendo uma promessa para Abraão, de que aquela terra em que seria a terra das suas peregrinações, seria uma terra dada perpetuamente à sua descendência, e por que não seria já naquele momento? E o Senhor diz, porque o limite, o limite do pecado daquele povo, a iniquidade daquele povo não havia chegado ainda num limite, que Deus ainda poderia
preservar aquele povo, ou a partir daquele limite, Deus não veria outra alternativa, senão destruir, desterrar aquele povo, e então aquela terra seria uma terra dada à descendência de Abraão. É muito interessante nós pensarmos isso, irmãos, porque era um povo pecaminoso, né? Todo o povo ali da terra, da região de Canaã, era um povo pecaminoso, era um povo que todas as suas ações iam contrário à vontade de Deus, mas ainda não havia chegado no limite. Então você percebe, irmãos, preste atenção nisso, que isso é muito interessante, nós refletirmos para tomarmos isso para nós, que a iniquidade, o pecado na vida de alguém é suportável para Deus até um ponto, até um limite. É isso que nós entendemos quando o Senhor diz para Abraão, que ainda a medida do pecado daquele povo não havia chegado no seu limite. É muito interessante nós pensarmos a respeito disso, quando Sansão, que era alguém escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, um nazireu de Deus, um escolhido de Deus para uma missão de Deus, se desvia do propósito de Deus, e as coisas vão acontecendo na vida de Sansão, até que chega num limite, em que realmente não há mais condições, não há mais possibilidades, de que Deus continue ali usando Sansão conforme era a sua vontade. E os irmãos que conhecem a história bíblica sabem que Sansão morre no templo juntamente com os filisteus. Então, o que eu estou tentando passar para os irmãos, na direção do Espírito de Deus, é que para que cada um de nós olhemos para nós mesmos, irmãos, porque às vezes nós nos enganamos, ou nos auto-enganamos, ou tentamos nos enganar, achando porque a nossa vida está indo bem, porque na nossa casa está indo bem, apesar de eu não estar andando tão corretamente, apesar de eu de vez em quando dar as minhas falhadas aí, apesar de, e quando nós falamos isso, é claro, nós estamos tratando do pecado de uma forma consciente, não do pecado como um acidente na vida de qualquer um de nós, mas aquele pecado consciente, premeditado, que a pessoa sabe que está pecando contra Deus, que está desagradando a Deus, mas que ainda assim permanece na prática do pecado, porque ele acha que a sua vida continua sendo abençoada, mas é preciso tomar cuidado com esse limite. Amém, irmãos? Isso aí foi apenas um parênteses na mensagem, Vamos voltar aqui ao texto, vamos voltar à mensagem do Senhor. E tendo Abraão recebido a promessa de Deus em relação a isso, a palavra de Deus diz que ele começa a peregrinar por Canaã. Ele começa a peregrinar de um lado para o outro, ele desce ao Egito, fica um tempo no Egito, depois ele volta do Egito, continua outra vez a sua peregrinação pela terra de Canaã, e neste tempo, então, a palavra de Deus nos faz saber que Abraão tem um filho, o filho da promessa, chamado Isaque. Depois de Abraão, a palavra de Deus nos faz saber, então, que vindo Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó, Esaú o primogênito, muito embora fossem gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro, portanto, Esaú era o primogênito, Esaú e Jacó, e do filho mais novo de Isaque, de Jacó, nascem outros 12 filhos, que são o que nós conhecemos pela palavra como os 12 patriarcas, aqueles que deram origem às 12 tribos da nação de Israel. Entre esses filhos tinha José, um dos filhos menores de Jacó, e este José, ele foi vendido ao Egito, os irmãos conhecem a história, e agora José se tornara governador no Egito. Sendo José governador no Egito, a palavra de Deus diz que houve uma grande fome sobre a terra, e a família de Jacó, que estava em Canaã, cerca de aproximadamente 70 almas, diz o texto, desceram para o Egito, para proverem-se ali de alimento, num tempo em que José governava o Egito. E esta família, a família de Jacó, se estabelece no Egito e permanece ali, até que José vem a morrer, Jacó morre, José morre, os patriarcas morrem, mas o povo permanece ali, e vai crescendo e vai se multiplicando na terra do Egito. Até que, passado 400 anos deste tempo, o Senhor levanta Moisés para ser o libertador, aquele que haveria de conduzir Israel, de libertar Israel
da escravidão do Egito e conduzi-lo em direção ao cumprimento daquilo que Deus havia dito a Abraão lá atrás, fazer com que aquele povo, aquela nação, viesse a herdar a terra da promessa, a terra que Deus havia jurado a Abraão que daria a sua semente. A palavra de Deus nos faz saber, irmãos, que com mãos fortes e poderosas o Senhor livra o seu povo do Egito, e sob a liderança de Moisés, aquele povo passa a pés enxutos pelo Mar Vermelho, e começa ali então uma peregrinação pelo deserto, né? E nós sabemos que esta peregrinação ela durou 40 anos. Durante esse tempo todo, Deus formou a nação, e Deus agora estava preparando esta nação, preparando este povo, né? O povo cresceu e se multiplicou e estava sendo lapidado por Deus para ser o seu povo e herdar a terra que Deus havia prometido. Mas é muito interessante, irmãos, porque se de um lado existe um povo que está crescendo e se multiplicando, né, e sendo preparado por Deus, lapidado por Deus, através das leis do Senhor, através das ordenanças, através das direções que Deus dava, para ser um povo separado, um povo santo de Deus. No outro lado existia também um povo que estava crescendo e se multiplicando, que eram os cananeus, os heteus, os heveus, os amorreus, os jebuseus, mas estavam crescendo não somente em número, mas estavam crescendo também em iniquidade, estavam crescendo em pecado. O nível do seu pecado chegava naquele ponto, né, que Deus já não teria mais como suportá-lo, e então daria aquela terra em possessão ao povo de Israel. Passado estes quase 40 anos, ou já nos 40 anos, a palavra de Deus diz que Moisés, o grande líder do povo de Deus, morre, e o Senhor levanta Josué, né, para que Josué fosse aquele que fizesse o povo entrar na terra prometida. E agora Josué estava no limite, né, ali do lado de cá do Jordão, e do outro lado estava a terra prometida. E é este Josué que é usado por Deus, né, para que fizesse exatamente aquilo que Deus havia prometido. E é aqui neste ponto, irmãos, que nós entramos no capítulo 2 do livro de Josué. Quando Josué está, né, além do Jordão, e se preparando para que o povo pudesse tomar posse da terra, Deus dá a direção a Josué, e Josué manda 2 espias à terra de Jericó. Aí nós entramos no texto que nós acabamos de ler. Amém, irmãos? Mas antes de entrarmos mais exatamente no capítulo 2, eu quero aqui fazer uma referência muito importante, que nós já citamos, nós já falamos aqui. Sempre vai existir 2 povos, irmãos. Sempre vai existir o povo de Deus, o povo que está sendo lapidado, o povo que está sendo preparado por Deus, né, o povo separado para viver a vontade de Deus. E sempre vai existir um povo que cresce no seu pecado, que cresce na sua transgressão, que cresce na sua iniquidade. Sempre haverá, sempre existiu e sempre vai existir. E a questão muito importante aqui é nós sabermos, irmãos, né, de que lado nós estamos, a que povo de fato nós pertencemos. E certamente, irmãos, a resposta para qualquer um de nós aqui seria que nós somos a igreja, e a igreja é o povo de Deus, é o povo que está sendo preparado pelo Espírito Santo, né, adornado como uma noiva, preparado como uma noiva, né, sendo ataviado como uma noiva para o encontro com o seu Senhor. E, de fato, quando nós pensamos em termos de igreja, quando nós pensamos em termos corporativo, coletivo, é isso mesmo. A igreja é este povo. Agora, o importante, irmãos, é que esta resposta seja dada de forma pessoal, de forma individual. Eu olhando para dentro de mim, olhando para os meus atos, olhando para aquilo que eu tenho feito, da forma como eu tenho agido, né? De que lado que realmente eu estou? Estou, de fato, porque, preste atenção, irmãos, eu quero que você saia daqui nesta noite feliz e abençoado, mas eu não posso deixar de omitir a verdade. Não é o simples fato de eu e você estarmos dentro de um ambiente cristão que faz de nós verdadeiramente cristãos. O que faz de nós, homens e mulheres de Deus, é a nossa vida, é a nossa conduta, é a nossa postura, não só aqui dentro deste ambiente, mas principalmente fora dele. Amém, igreja? Então, de que lado nós estamos? Esta é uma pergunta que todos nós precisamos responder. Mas, entrando no capítulo 2, então, nós vemos Josué mandando 2 espias.
Diferente daquilo que aconteceu 40 anos atrás, quando Moisés manda 12 espias. Desses 12, inclusive, Josué era um deles, Josué era um daqueles 12, e apenas Josué com Calebe é que agora vão entrar na terra da promessa, os outros todos pereceram, os irmãos conhecem a história, mas Josué manda apenas 2, e esses 2 espias entrando em Canaã, mais precisamente entrando em Jericó, eles procuram, diz aqui o texto sagrado, a casa de Raabe, e Raabe, ela era uma prostituta. E é interessante nós pensarmos, irmãos, que nós, desde o capítulo 12 do livro do Gênesis, até este momento, nós estamos tratando, ou a palavra de Deus trata a respeito da história de um povo, a respeito da história de uma nação. E, de repente, quando chega aqui no capítulo 2, como que se fizesse um parênteses, para falar não da nação, mas para falar de uma mulher comum, de uma mulher natural, e poderíamos dizer até não tão comum, porque a própria palavra de Deus diz que era uma prostituta. É interessante que a narrativa da nação, ela é interrompida para falar aqui a respeito de uma mulher que em outros textos na Sagrada Escritura é chamada de pecadora. Uma prostituta era chamada, dentro da palavra de Deus, de uma mulher pecadora. E nós podemos fazer uma reflexão sobre isso. E qual é a reflexão que eu faço a respeito disto? É que o meu Deus e o teu Deus, irmãos, não é apenas Deus das nações, não é apenas Deus que está ocupado ou preocupado com coisas grandes, mas Deus é também Deus das pessoas, Deus também é Deus dos indivíduos, Deus é aquele que olha para uma nação, mas é Deus que olha também para o coração de uma pessoa, é Deus que olha para a solução dos grandes problemas da humanidade, mas é o Deus que olha para as minhas fraquezas, para as minhas fragilidades. Amém, igreja? É porque às vezes há momentos nas nossas vidas, na vida de todos nós, que parece que Deus está tão ocupado que Deus não olha para nós, que Deus não enxerga o nosso problema, que Deus, aliás, eu nem sei se Deus sabe quem eu sou. Isso não é verdade. Deus é um Deus que cuida das nações, que cuida dos povos, mas é um Deus que cuida das pessoas. Por isso esse texto aqui se atém a falar a respeito desta mulher prostituta. E esses 2 espias, certamente eles procuram a casa de Raabe, que era uma casa de prostituição, não para se prostituírem, mas porque certamente imaginaram que ali seria um lugar mais fácil para eles se ocultarem, para eles se esconderem, para eles passarem de forma despercebidas. Porque era uma casa frequentada por muitos homens, então certamente eles não seriam notados ali. Muito provavelmente seja esse o pensamento daqueles 2 espias. Entrar em Jericó, espiar a terra, sondar a terra sem serem notados. Mas isso não acontece, porque percebemos pelo texto que logo ali há um burburinho dentro daquela casa, e algumas pessoas dizem: esses 2 são de Israel, do povo de Israel, do povo hebreu, do povo que saiu do Egito. E já conheciam a história do povo e certamente pensaram: estes homens estão aqui para espiar a cidade, para espiar a terra, e eles virão contra nós. E imediatamente a palavra de Deus diz que alguns homens vão até o rei de Jericó, para dar notícias ao rei de Jericó que estavam ali uns espias de Israel na casa de Raabe. Mas é maravilhoso o texto, irmãos, porque nós percebemos que Raabe também estava atenta. Raabe também estava ligada ao que estava acontecendo, e quando ela percebe que algumas pessoas saem da sua casa, ela imediatamente imagina: eles estão indo falar para o rei de Jericó. Pega os 2 espias, sobe ao terraço, a nossa versão diz telhado, mas sabemos que é o terraço. Ela sobe com aqueles homens ao terraço da sua casa, os acomoda ali sobre as canas de linho que estavam preparadas ali naquele lugar. E a palavra de Deus diz que esses 2 espias ficam escondidos ali na casa de Raabe. Quando o rei de Jericó toma conhecimento do que estava acontecendo, ele manda 2 emissários, a palavra de Deus diz perseguidores, até a casa de Raabe, e diz: olha, estamos sabendo que entraram 2 homens aqui de Israel, e eles com certeza vieram para espiar a terra, e nós queremos saber onde eles estão. E aí Raabe diz o seguinte: olha,
de fato vieram estes homens, né? De fato vieram esses homens, mas eu não sabia de onde eram, né? E logo que deu o horário de fechar a casa, eles foram embora. Certamente eles foram por esse caminho, né? Se vocês forem atrás deles, é possível que vocês ainda o encontrem. E a palavra de Deus diz então que aqueles homens vão, né? E Raabe sobe ao terraço e diz para os espias: olha, eles foram embora, né? Vocês desçam também. A palavra de Deus diz que a sua casa era sobre o muro. Ela fez com que aqueles homens descessem por uma corda, né? E orienta: vocês permaneçam escondidos aí pelo menos por 3 dias no monte, e depois vocês tomam os seus caminhos. E a palavra de Deus diz que existe ali toda uma conversa e todo um juramento, e é aqui, irmãos, que nós entramos com a palavra de Deus para o meu e para o teu coração, e eu quero que você preste atenção nisso, né? Dentro de toda essa história que você ouviu, que você leu, que você sabe, Deus colocou no meu coração 3 passos importantes. É disso que eu quero tratar com vocês. 3 passos dentro desse texto, né? 3 passos para a nossa salvação, ou 3 passos para a salvação. E aqui, irmãos, quando o Senhor trouxe ao meu coração a respeito de salvação, nós queremos pensar salvação no sentido mais amplo possível da palavra, né? Não apenas a salvação da alma, a salvação do espírito, a salvação eterna, mas a salvação pensando em termos de proteção divina, né? 3 passos importantes, ou 3 pontos importantes que eu quero compartilhar com você, a respeito de segurança da parte de Deus, né? O que é que eu preciso fazer, não somente para ser salvo espiritualmente, eternamente, mas o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer, com base nesse texto, né? É sempre importante nós falarmos isso, porque às vezes parece que nós damos uma fórmula para os irmãos, né? Ó, você faz isso, 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 e não, dentro desse texto, eu quero tratar com vocês a respeito deste ponto. O que é que eu devo fazer? Tomando como exemplo aqui as atitudes de Raabe, o que é que eu devo fazer para ser abençoado? O que é que eu devo fazer para ser guardado, para que a minha casa seja guardada, para que a minha vida seja guardada, né? Para que eu seja abençoado, para que eu seja próspero, para que eu seja salvo, né? Para que eu seja protegido. Então é isto, irmãos, que eu quero, pelo Espírito Santo, tratar com você aqui bem rapidinho. O primeiro ponto que nós observamos na vida de Raabe, e que nós precisamos ter isso para nós também, está no versículo 11, né? Josué capítulo 2, versículo de número 11. E nós colocamos aqui, o primeiro ponto é reconhecer o poder e a soberania de Deus. Josué capítulo 2, verso 11. Onde é que está o texto? Vamos lá. Diz assim o texto: ouvindo isto, isso é Raabe falando para os espias, né? Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Segura este versículo aí. Amém, irmãos? Raabe, mesmo não sendo do povo de Israel, né? Raabe mesmo pertencendo a um povo pecaminoso, Raabe mesmo sendo uma prostituta, ela reconheceu que o Deus daqueles homens, que o Deus de Israel, era um Deus todo-poderoso. Ela diz: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus, é Deus embaixo na terra. E isso significa dizer, meu querido irmão e irmã, que para que eu seja abençoado, para que você seja abençoado, para que a nossa casa seja guardada, protegida, abençoada, para que nós sejamos salvos no sentido mais amplo da palavra, é preciso reconhecermos que Deus é o Senhor. Senhor nos céus e Senhor na terra. Amém, igreja? Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro passo. Ninguém consegue ser abençoado por Deus sem reconhecer a sua soberania, sem reconhecer o seu poder, sem reconhecer o seu domínio. E Raabe reconhece. Ela diz: olha, nós estamos aflitos, até porque ela sabia a história do povo de Israel, desde a saída do Egito até aquele momento. Era uma história que se conhecia em todas as regiões
ali por onde o povo de Israel passou. Nós sabemos o que vocês têm feito, nós sabemos o que o Deus de vocês tem feito. Por isso o nosso coração, dizia Raabe, ele desmaia, nós perdemos o ânimo, perdemos a força, e sabemos que o Senhor vosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus Senhor dos céus, em cima nos céus, e um Senhor também embaixo na terra. Por isso que eu disse agora, o primeiro ponto, meu querido irmão e irmã, que eu e você precisamos trazer para dentro de nós, é reconhecer que Deus é o Senhor. E é interessante porque quando nós olhamos que Raabe reconhece ao Deus de Israel como verdadeiro Deus, como o Senhor, Raabe, então ela tem uma atitude, uma atitude positiva, uma atitude proativa. Se eu sei que vocês são homens de Deus, se eu sei que o Deus de Israel é Senhor nos céus e na terra, eu tenho que saber, eu tenho que fazer alguma coisa para cooperar com o reino de Deus, ou cooperar com o projeto de Deus. E o que é que Raabe fez? Raabe pega os espias, toma os espias e os esconde, os oculta, do rei de Jericó, dos perseguidores que o rei havia mandado. Ou seja, ela reconhecendo o poder de Deus, o senhorio do Deus Todo-Poderoso, ela tem uma atitude de cooperação com o reino de Deus. Isso me faz pensar, meu querido irmão e irmã, que ninguém que reconheça a Deus como Senhor nos céus e da terra, que ninguém que reconheça a Deus como aquele que tem o poder e o domínio sobre tudo e sobre todos, pode ficar simplesmente de braços cruzados, sem ter o desejo, sem ter a vontade de se fazer algo em benefício ao reino de Deus, ao projeto de Deus na terra. Amém? E aí a pergunta do Espírito para todos nós é: o que é que eu e você, enquanto homens de Deus, enquanto mulheres de Deus, enquanto pessoas que reconhecemos Deus como Senhor absoluto, o que é que nós de fato temos feito de positivo? De que forma nós temos sido proativos ao reino de Deus, aos projetos de Deus? Raabe, ela fez algo que ela julgou, e certamente na direção do Senhor, importante para o reino de Deus. Isto significa dizer, meu querido irmão e irmã, que cada um de nós, de alguma forma, podemos e devemos cooperar com o reino de Deus. E isto significa dizer também que nem todos irão fazer as mesmas coisas dentro do reino de Deus. Nem todos irão cooperar da mesma forma com os projetos de Deus. Eu posso cooperar com o reino de Deus de uma maneira, você pode de repente, certamente Deus usará pessoas para cooperar com o seu reino de outras formas, de outras maneiras. Amém, igreja? Não somos todos nós chamados para as mesmas coisas. O reino de Deus, ele é muito amplo. O reino de Deus, ele não dá para ser feito de uma forma só, por uma pessoa só. Por isso Deus usa as pessoas, os seus filhos, aqueles que temem ao seu nome, aqueles que reconhecem o seu senhorio, o seu poder, da forma como Ele deseja. Eu, como pastor da igreja, pregador da palavra de Deus, estou cooperando com o reino de Deus, ensinando, transmitindo a palavra, cuidando do rebanho de Deus, da forma como o Espírito Santo me direciona, mas certamente nem todos são pastores, nem todos são pregadores, nem todos são pastores da igreja. De repente você pode até ser um líder de um grupo de comunhão, de um pequeno grupo, pastorear ali algumas pessoas, mas de repente alguém nem é pregador, de repente você foi levantado por Deus para a área do louvor, da adoração, ou de repente você foi levantado por Deus para a intercessão, para a oração, de repente você tem o dom de misericórdia, de repente você tem o dom de socorro, alguém necessitado, e o teu espírito, a tua alma já é tocada, já é impulsionada para fazer alguma coisa, para ajudar alguém. Enfim, há muitas formas, há muitas maneiras que nós temos para fazer a obra de Deus, para sermos proativos em relação aos projetos de Deus. O que nós não podemos fazer, se reconhecemos o Senhor como Senhor dos céus e da terra, é simplesmente cruzarmos os braços e não fazermos nada. Amém, igreja? Com os nossos recursos financeiros, com as nossas finanças, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, nós estamos cooperando. Todos, de alguma forma, têm alguma maneira de cooperar com o reino de Deus.
Raabe entendeu que o Deus de Israel era o Senhor absoluto e ela agiu, né, para cooperar com o plano de Deus, com o projeto de Deus. O segundo ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, olhando para Raabe e trazendo isso para nós, né, como um dos passos importantes também para sermos abençoados, é que Raabe, ela clamou pela misericórdia do Senhor. Vamos ver os versos 12 e 13, Josué 2, 12 e 13. Diz assim, ainda Raabe dizendo: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai. E dai-me um sinal certo, que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Veja bem, irmãos, que Raabe, ela tem essa conversa com os espias, não é? E ela coloca ali diante deles qual era o desejo do seu coração, né? Por aquilo que realmente ela havia feito, ela estava fazendo, né? O que ela desejava receber da parte de Deus, do Deus de Israel, né? Através do seu povo. E ela é específica, né? E isso me faz pensar, irmãos, que às vezes muitos de nós não compreendemos bem isso. Às vezes nós não oramos de forma específica e às vezes alguns chegam até a dizer: olha, eu não preciso pedir nada para Deus, Deus já sabe tudo que eu preciso. É verdade que Deus sabe tudo que nós precisamos, é verdade, mas é importante que a gente saiba, e nós sabemos, só temos que relembrar isso de vez em quando, que Deus nos criou para que nós tenhamos comunhão com Ele. Amém, igreja? Para que nós tenhamos comunhão, porque senão não faz sentido. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Nós precisamos interagir com Deus através do Espírito Santo no nome de Jesus. Porque se eu for pensar que eu não preciso falar com Deus nada a meu respeito, a respeito da minha casa, da minha família, a respeito da igreja que o Senhor colocou nas minhas mãos, se eu não preciso falar nada com Ele porque Ele já sabe tudo, então eu não tenho nem o que falar com Deus. Mas quando eu me coloco diante de Deus, sabendo que o Senhor quer interagir comigo, mesmo Ele conhecendo todas as minhas necessidades, então nós vamos ter uma conversa, um diálogo, uma oração franca, específica. Você se lembra, por exemplo, quando Jesus passava pelo caminho de Jericó e tinha um cego à beira do caminho sentado, e sabendo que era Jesus que passava, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Jesus manda trazer o cego se aproxima do Senhor, o Senhor pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Veja bem, irmãos, o homem era cego, Jesus sabia que ele queria ver, que ele queria enxergar, mas Jesus queria ali, interagir com aquele homem, que ele fosse específico no seu pedido, na sua oração. Seja assim também. Fale com Deus, coloque diante de Deus qual é a tua necessidade, o que é que você está precisando, aquilo que está dentro do teu coração, seja explícito, seja específico diante de Deus, e eu tenho certeza, irmãos, que nós teremos muito para falar com Deus, não só no sentido de pedir, mas no sentido realmente de interagir, de agradecer, de falar com Deus, as coisas boas que aconteceram, aquilo que o Senhor direcionou e deu certo, porque às vezes nós só falamos com Deus também na hora de pedir, irmãos? Depois, na hora que as coisas acontecem e dá certo, a gente não lembra de chegar em Deus e conversar com Ele de novo. Senhor, olha, o Senhor me falou para que fizesse assim, assim, e eu fiz, e foi 10, foi bacana. Então, irmãos, esse é um ponto muito importante. Primeiro, reconhecer a Deus como Senhor dos céus e da terra, Senhor absoluto, ter posicionamento de cooperador com o reino de Deus e colocar diante de Deus as nossas petições, clamar ao Senhor pela sua misericórdia. E o terceiro ponto, irmãos, que eu observo dentro desse texto, que eu quero compartilhar com você, importante para as nossas vidas, é a obediência de Raabe, à palavra dos espias. Isso está lá no versículo de número 21. Quero ler com os irmãos. O que é que diz o verso 21? Eles tiveram ali, segura esse versículo, eles tiveram ali uma conversa, olha, eu gostaria, Raabe falando que se vocês realmente vierem,
para possuir esta terra, que guardassem a minha vida, a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, tudo aquilo que nós temos. E aí então começa uma conversa, e aqueles homens dizem: olha, você tem que proceder assim, 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 e nós seremos desobrigados do juramento que fizemos a você, se você deixar de cumprir. A primeira coisa é que você não deve nos entregar ao rei de Jericó, ele não deve saber que de fato nós estivemos aqui. A segunda coisa é que você precisa colocar este cordão de escarlata, este cordão, uma corda, um lençol, não sabemos exatamente o que foi que Raabe usou ali para fazer com que os homens descessem, por conta a sua casa era sobre o muro. Mas é muito interessante aqui também, irmãos, nós pensarmos na cor deste cordão ou desta corda, escarlata, vermelho, poderia ser uma corda de qualquer outra cor, não poderia ser um cordão amarelo, de repente poderia ser um cordão amarelo, de repente poderia ser um azul. Por que necessariamente vermelho? Porque, na verdade, este cordão já apontava para uma marca, um vermelho, que haveria de marcar a vida de todo aquele que cresce no Senhor, como sinal de salvação, de livramento eterno. Amém, igreja? Este escarlate deste cordão, desta corda, deste lençol, já apontava para o sangue de Cristo derramado lá na cruz do Calvário, e essa marca está na minha vida, está na tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Mas os espias têm com essa mulher essa conversa, e diz: olha, você tem que agir e fazer desta forma, colocar esse cordão. E o que é que nós vemos aqui nesse verso 21? E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Aqui termina o texto que nós acabamos de ler. E a palavra de Deus diz que esses espias, eles voltam então, para o arraial, para o acampamento do povo de Deus, da além do Jordão, onde Josué esperava um relatório, aquilo que eles viram, aquilo que eles observaram, aquilo que aconteceram, para que depois, segundo a direção de Deus, segundo a estratégia de Deus, eles pudessem entrar na terra de Canaã, na terra que o Senhor havia prometido a Abraão. Nós não vamos nos delongar nisso, irmãos, mas quando nós vamos lá para o capítulo de número 6, ali nós encontramos que o Senhor nosso Deus, após falar com Josué e dar toda a direção, toda a orientação para Josué, de como eles deveriam passar o Jordão e entrar em Jericó, entrar na terra de Canaã, colocando ali os sacerdotes à frente, levando a arca da aliança com as buzinas, depois os armados que vinham atrás, e atrás o povo, eles passaram, e a palavra de Deus diz que durante 7 dias, conforme a direção que Deus deu, eles rodearam as muralhas de Jericó, e no 7º dia eles rodearam por 7 vezes, e na 7ª vez que eles rodearam, conforme a ordem de Deus, os sacerdotes tocaram as buzinas, e o povo gritou ali com grande grita, e o que foi que aconteceu? Que a palavra de Deus diz que as muralhas caíram por terra. Amém, igreja? As muralhas caíram por terra. Mas eu quero, só para finalizar essa mensagem, ler com os irmãos Josué capítulo 6, dos versos 20 ao 23. Josué capítulo 6, verso 20, então diz lá, Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Verso 21. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, e ao gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Amém, igreja? Segura este versículo para nós. Você viu que coisa tremenda? Você viu que coisa maravilhosa? O Senhor nosso Deus
ele honrou, né, o compromisso, a aliança que existia entre o seu povo, feito através daqueles 2 espias, com aquela mulher. Aqueles homens disseram: olha, que seja a nossa vida, pela vossa vida, se ao entrarmos na cidade, conforme o Senhor nos der, e alguém lançar mão de qualquer um de vocês. Que seja dada a nossa vida em lugar das suas vidas, se isto acontecer. Por quê? Porque eles tinham uma aliança, e Deus é Deus de aliança, Deus preserva a aliança, de maneira, irmãos, que esse texto deixa claro que quando eles rodearam a cidade, gritaram e os muros caíram, e eles invadiram a cidade, e eles destruíram absolutamente tudo conforme era a ordem do Senhor, eles guardaram e eles preservaram Raabe e a sua casa, Raabe e a sua família. Mas eu quero finalizar chamando a tua atenção para um ponto fundamental, maravilhoso, para um detalhe que às vezes nós não nos damos conta disso, irmãos. Preste atenção. A palavra de Deus, só para fechar, já falamos e você já entendeu muito bem, mas a palavra de Deus diz que quando chegou naquele momento, depois da 7ª volta, depois que tocaram as buzinas, a palavra de Deus diz que todo o muro veio abaixo. Todo o muro foi destruído, toda a muralha, aquela muralha que, humanamente falando, era quase que impossível passar, intransponível, toda aquela muralha veio abaixo. Mas preste atenção, aonde é que ficava a casa de Raabe? O texto fala, versículo de número 15, coloca para nós novamente, Josué 2, verso 15, Josué 2, verso 15, vamos ler ali, diz o texto: ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Segura este verso. Irmãos, preste atenção, toda a muralha caiu por terra, menos aquele espaço, aquele pedaço onde estava a casa de Raabe. Amém, igreja? Você entende isso? Deus, pelo seu poder, destruiu absolutamente toda a muralha, mas teve um pedaço da muralha que não caiu, era o pedaço onde estava a casa de Raabe, a mulher que tinha uma aliança, porque reconheceu o Deus de Israel como o Senhor poderoso nos céus e na terra. E isso me faz dizer, meu querido irmão e irmã, em nome de Jesus, que ainda que tudo tenha que vir abaixo, a tua casa será guardada, a tua vida será guardada, os teus negócios serão guardados. Aquilo que pertence àquele que tem aliança com Deus não será tocado, não será destruído, porque Deus é um Deus fiel. Amém, igreja? Deus é um Deus fiel. Você já tinha pensado nisso? Porque normalmente nós pregamos que o povo gritou e as muralhas veio abaixo e o povo subiu, e tudo isso é verdade, mas é verdade dizer também que tinha alguém ali, que tinha uma aliança e que a sua casa não podia ser destruída, e Deus guardou e Deus preservou. Amém, irmãos? Você pensou, eu não sei exatamente como é que foi, mas vamos imaginar de repente um terremoto, houve um terremoto ali, toda a muralha caiu, mas houve um terremoto e apenas um pedaço da muralha não caiu, justamente onde tinha a casa de Raabe. Isso é coisa de Deus. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Então somente reconheça a Deus como Senhor sobre a sua vida, o Deus poderoso nos céus e na terra. Coopere com os seus projetos, coopere com o seu reino, seja proativo em relação à vontade de Deus. Clame ao Senhor, coloque diante dele as tuas necessidades, e por último, conforme dissemos, obedeça à palavra de Deus. Certamente, se ela não tivesse colocado aquele cordão de escarlata na janela da sua casa, conforme eles haviam ordenado, eles não saberiam distinguir
e muito provavelmente aquela casa teria caído e sido destruída com todos os outros também. Mas como aquela mulher reconheceu a Deus, cooperou com o reino de Deus, colocou diante de Deus as suas petições, foi fiel em obedecer a sua palavra, o Senhor também foi fiel em cumprir os desejos do seu coração. Amém? Nós lemos isso no Salmo de número 20, no Salmo de número 20, me lembro agora, nós lemos alguma coisa parecida com isso. Eu quero encerrar lembrando aqui o que nós lemos já no início deste culto. Salmo de número 20, deixa-me ver aqui, aonde está. Louvado seja Deus. Versículo de número 5, coloca para nós aí, Salmo 20, verso 5, está aí. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. O que diz o final do verso? Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Você tem uma petição para colocar diante de Deus? Então se ponha de pé no teu lugar. A palavra de Deus, ela diz, satisfaça o Senhor todas as tuas petições. O Senhor satisfez as petições de Raabe. O Senhor vai satisfazer as minhas e as tuas também. Basta só nós olharmos para esses 3 pontos fundamentais do qual nós tratamos aqui pelo Espírito de Deus. E você que já tem aliança com Deus, nós que já temos aliança com Deus, teremos a nossa casa guardada, teremos os nossos planos, os nossos projetos seguros nas mãos do Senhor. Oremos. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença agradecidos, ó Deus, pela Tua palavra, ó Pai, que nos fez entender, Senhor, da importância de reconhecermos a Ti como Deus, Senhor dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, que é fiel em cumprir os seus pactos, as suas alianças, ó Deus, os seus concertos com o seu povo, ó Deus, e nós bendizemos e glorificamos o Teu nome, porque reconhecemos a Ti como Deus santo e poderoso e soberano nos céus, na terra, ó Deus e Senhor das nossas vidas. Por isso colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas petições, ó Deus, e buscamos viver, Senhor, a obediência daquilo que é a Tua palavra. Assim como guardaste a casa de Raabe, Senhor, guarde também a minha casa, guarde o meu lar, a minha família, guarde, Senhor, a família do Teu povo, guarde a casa do Teu povo, ó Deus, nos proteja, Senhor. Vimos aqui, Senhor, nesta noite, esses passos importantes para a salvação, pensando na salvação, Senhor, no sentido mais amplo possível, que tudo que pertence ao Teu povo esteja debaixo da Tua proteção divina, em o nome de Jesus. Amém, amém.